Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 13 de junho. Plenário virtual do Supremo julga ação que questiona veto do presidente da República a lei que determina a cobrança de impostos sobre combustíveis na Zona Franca de Manaus. 7 ministros já votaram para manter a tributação. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Começa em Goiânia o julgamento dos 5 acusados do assassinato do radialista Valério Luiz. Justiça do Rio de Janeiro houve depoimento do ex-vereador Doutor Jairinho, réu pela morte de Henri Borel. E o sucesso da campanha A Turma da Mônica e o Poder Judiciário. O trabalho contra a desinformação leva conhecimento de forma leve e divertida aos estudantes de escolas públicas. Termina no dia 20 de junho o prazo para julgamento no plenário virtual da ação que discute a constitucionalidade do veto do presidente Jair Bolsonaro, que manteve a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados na importação de petróleo e derivados por empresas da Zona Franca de Manaus. Até o momento, 7 ministros já votaram para derrubar o veto e tributar a importação de combustíveis na região. A Lei 14.183 de 2021 foi resultado de um projeto de lei que buscava acabar com a disputa entre distribuidoras de fora do estado e refinarias e distribuidoras que atuam na Zona Franca de Manaus e importam do exterior a gasolina, com isenção de impostos para revendê-la nos postos de combustíveis. A norma foi publicada em 15 de julho do ano passado. Originalmente, o artigo 8º previa que operações com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo não estavam incluídas na isenção fiscal concedida à entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca. Acontece que, no mesmo dia, um novo texto foi republicado, desta vez vetando esse dispositivo. O Partido Solidariedade, então, recorreu ao Supremo, alegando que o veto desrespeitou prazos e procedimentos rigidamente estabelecidos pela Constituição Federal, uma vez que foi realizado após a publicação da lei. Para o partido, o presidente desrespeitou o princípio da separação dos poderes. A relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental é a ministra Carmen Lúcia, que votou pelo não conhecimento da DPF. E se superado o não conhecimento pela improcedência do pedido. No voto, Carmen Lúcia lembrou ainda que o partido autor da ação participou da deliberação sobre o veto e votou favoravelmente a ele. Também ressaltou que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Constituição reconhece que a palavra final em matéria de processo legislativo cabe ao Poder Legislativo. Até então, 3 ministros votaram com a relatora. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência por entender que o veto desrespeita prazos estabelecidos pela Constituição Federal, que é de 15 dias úteis a partir do recebimento do projeto de lei pela Presidência da República, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Assim, votou para declarar a inconstitucionalidade do veto adicional publicado na edição extra do Diário Oficial da União do dia 15 de julho de 2021 e assim restabelecer a vigência do artigo 8º da Lei 14.183 de 2021. Até o momento, 6 ministros acompanharam a divergência. O prazo para encerrar a votação no plenário virtual termina no dia 15 de junho. O Supremo Tribunal Federal determinou por maioria que não é preciso que um colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorize investigação criminal contra juízes estaduais. A decisão cabe ao desembargador. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra um item da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais, de 2001. O texto prevê que, se houver suspeita de um crime cometido por um magistrado, a autoridade policial deve enviar os autos ao Tribunal de Justiça e que cabe ao órgão competente na Corte autorizar ou não a continuidade das investigações. A PGR alegou que essa norma confere ao tribunal uma prerrogativa que não está prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, além de violar o princípio de isonomia e do sistema acusatório.
A relatora do caso, ministra Rosa Weber, votou pela improcedência do pedido, mas o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. No voto, o ministro disse: a norma mineira ofende o princípio da isonomia. Isso porque, ao prever a necessidade de julgamento colegiado prévio para prosseguimento das investigações contra magistrados, impõe garantia mais extensa aos juízes estaduais de Minas Gerais do que a prevista para os demais membros da magistratura nacional e para as demais autoridades com foro por prerrogativa de função. A maioria do STF seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso para declarar a inconstitucionalidade da Lei de Minas. A Justiça do Rio de Janeiro ouviu hoje Jairo Souza Santos Júnior, o ex-vereador Dr. Jairinho, réu pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em março do ano passado. A audiência estava marcada para começar às 9h30 da manhã, mas atrasou por causa de uma discussão entre a defesa do réu e a promotoria. O ex-vereador alegou inocência pelo crime, que é réu juntamente com a ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, por tortura e morte contra o filho dela, Henri Borel Medeiros, de 4 anos. Segundo a acusação, o ex-vereador Jairinho teria praticado atos de tortura contra Henri no dia 12 de fevereiro de 2021, o que levou à morte da criança. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma candidata parda o direito de concorrer como cotista em um concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. A condição dela como candidata negra não havia sido reconhecida pela comissão avaliadora, mas o juiz considerou o fato dela já ter sido aprovada na mesma condição em outro concurso da empresa. O sistema de cotas raciais, que reserva 20% das vagas efetivas e de empregos públicos dos concursos da Administração Pública Federal para candidatos negros e pardos, está em vigor desde 2014. De lá para cá, a efetividade desse sistema tem gerado polêmicas. Uma candidata que concorria a vagas reservadas a candidatos negros e pardos foi excluída de concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares depois que a Comissão de Heteroidentificação, ou seja, a comissão avaliadora, não reconheceu a condição dela de pessoa parda na entrevista de confirmação de autodeclaração da condição de candidata negra. Aqui no TRF da Primeira Região, a candidata conseguiu o direito de concorrer às vagas destinadas a negros e pardos no concurso. A decisão unânime é da 5ª turma do tribunal. Na decisão, o relator, juiz federal convocado, Paulo Ricardo de Souza Cruz, considerou que a candidata já havia sido aprovada como cotista em outro concurso do mesmo órgão, sendo na ocasião habilitada para ocupar vaga destinada a pessoas negras e pardas. Segundo o magistrado, não é possível aceitar que em 2018 ela não tenha sido reconhecida como pessoa parda, se 1 ano antes ela foi aprovada como cotista em concurso da mesma empresa de serviços hospitalares. Para o relator, isso iria caracterizar insegurança em relação aos atos administrativos. O juiz federal entendeu também que não houve má-fé, nem foi constatada declaração falsa ou mesmo indícios de tentativa de fraude. Sendo assim, foi reconhecido o direito da candidata de concorrer às vagas reservadas a cotistas. O Supremo Tribunal Federal suspendeu dispositivos da Constituição de Roraima e de lei estadual que prevêem a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas local. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Este ano a TV Justiça completa 20 anos no ar. Um canal que veio trazer transparência às atividades da justiça, aos temas jurídicos, para todos. Não só aos operadores do direito, mas à sociedade em geral, que tem interesse e pode assim ter acesso como a justiça é aplicada, quais são as discussões acerca de temas jurídicos importantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar a possibilidade de adoção do piso salarial nacional como base para vencimento inicial de professores da educação básica da rede pública estadual, com reflexo nos demais níveis, faixas e classes da carreira.
repórter Marta Ferreira tem ao vivo mais informações. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse caso chegou ao Supremo porque uma professora do estado de São Paulo foi à Justiça porque queria receber vencimentos com base no piso salarial nacional, mesmo sendo professora da rede pública de ensino estadual. A professora ganhou em segunda instância e o estado de São Paulo então recorreu ao Supremo, alegando que houve violação da autonomia do estado em relação à União. Esse caso, ele tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão que for tomada aqui no Supremo vai valer para casos semelhantes no restante do país. O relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski. William. Obrigado, Marta. Das 44 sugestões recebidas pela Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, apenas uma foi rejeitada. 32 sugestões foram aceitas e outras 11 devem ser avaliadas apenas no ciclo eleitoral da votação de 2024. A Comissão de Transparência Eleitoral foi criada em setembro do ano passado para dar ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral, além de aumentar a participação da sociedade nas eleições. Participam da comissão instituições como as Forças Armadas, a Polícia Federal, universidades e organizações não governamentais. Até agora, mais de 70% das sugestões dadas por essas instituições à Justiça Eleitoral foram aceitas. São propostas como divulgar os boletins de urna assim que eles forem recebidos e assim permitir auditorias independentes das eleições. Todas as contribuições da Comissão de Transparência Eleitoral podem ser conferidas no site tse.jus.br. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu dispositivos da Constituição de Roraima e de lei estadual que prevêem a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas local. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. No julgamento do plenário virtual do STF, prevaleceu o entendimento de que o Ministério Público de Contas não possui contornos institucionais próprios, porque ele faz parte da estrutura orgânica do Tribunal de Contas. É um Ministério Público especial que também não integra o Ministério Público Comum do Estado. Portanto, não possui autonomia administrativa e financeira. De igual modo, não está sujeito às regras previstas para o Ministério Público do Estado quanto ao processo de escolha, nomeação e destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos de lei relativos à sua organização. Para a maioria dos ministros, é do Tribunal de Contas a iniciativa de leis que tratem da sua organização, estrutura interna, a definição do seu quadro de pessoal e a criação dos cargos respectivos, inclusive dos integrantes do Ministério Público de Contas, que é considerado o Ministério Público Especial. Com a decisão, fica suspensa desde a edição as alterações promovidas pela Emenda Constitucional Estadual número 29, que instituíram em Roraima o Ministério Público de Contas autônomo, independente e desvinculado da estrutura do Tribunal de Contas Estadual. Essa decisão é provisória e a análise, em definitivo, da ação apresentada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ainda será realizada pelos ministros do STF. Na próxima quarta-feira, dia 15 de junho, vai ocorrer de forma virtual o Seminário Internacional Solução de Conflitos em Perspectiva Comparada. O evento será realizado pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Instituto Brasileiro de Direito Processual e Universidade de Roma. O objetivo é apresentar os principais assuntos que serão aprofundados em um evento que vai ocorrer em novembro em Roma, na Itália. Justiça negociada, colaboração premiada e mediação são alguns dos temas que serão debatidos. E o que o Brasil teria como, digamos, recado para dar para esses países todos, né? O que de mais bonito acontece aqui é a iniciativa oficial. De fato, desde 84, o Brasil tem disciplina legal desses institutos. Agora nós temos uma lei de mediação e temos também dispositivos muito significativos a esse respeito, no próprio Código de Processo Civil, que estimulam as partes a partirem para esse caminho, para resolver os seus conflitos. As autoridades vão analisar os impactos dos precedentes judiciais dos dois países, Brasil e Itália, e as repercussões das decisões. Apesar da legislação abordar os temas com uma perspectiva distinta, dependendo de cada país, os problemas são os mesmos e, por isso, a troca de experiência é importante.
por mais que as regras jurídicas e procedimentos voltados à solução de conflitos sejam diferentes de país para país, os problemas a serem resolvidos tendem a ser os mesmos ou muito parecidos. O seminário vai ser aberto ao público. É um excelente evento que tem a principal ideia de refletir sobre temas que são importantes nas perspectivas da Europa e nas perspectivas do Brasil. Todos estão convidados. Para acompanhar o evento ou fazer a inscrição, basta acessar o site www.simpla.com.br. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o imposto de renda não deve incidir sobre os juros de mora devidos por causa de atraso no salário. A regra vale para o pagamento feito por exercício de emprego, cargo ou função. Inicialmente, o recurso especial da União foi provido para se reconhecer a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes dos valores recebidos por reclamação trabalhista. Porém, interposto recurso extraordinário pela outra parte, a decisão foi sobrestada, aguardando a conclusão do tema 808 do Supremo Tribunal Federal. O relator no STJ, ministro Francisco Falcão, destacou que o STF, naquele tema, fixou a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Definiu também que esses juros visam principalmente recompor perdas. Isso porque o atraso faz com que o credor busque meios alternativos que atraem juros, multas e outras despesas ou preços mais elevados para atender necessidades básicas de si ou da família. A segunda turma do STJ, em juízo de retratação, firmou o mesmo entendimento, negando provimento ao recurso especial da União. No próximo bloco, começa em Goiânia o julgamento dos 5 acusados do assassinato do radialista Valério Luiz. Voltamos já. A TV Justiça é essencial para a sociedade, pois trata de assuntos como direitos e deveres do cidadão, de forma simplificada, tornando mais democrático um assunto muito importante, que antes era acessível a apenas algumas pessoas e passou a ser mais acessível através da TV Justiça. A TV Justiça também é fundamental para nós, profissionais do direito, por sempre trazer temas atuais, ajudando o profissional do direito a se manter sempre atualizado e atento às novas discussões no mundo jurídico. Começou hoje o julgamento dos 5 acusados do assassinato do radialista Valério Luiz. O crime ocorreu em julho de 2012, quando o radialista foi morto a tiros ao sair da rádio que trabalhava em Goiânia, Goiás. De acordo com o Ministério Público, o assassinato teria ocorrido devido às críticas constantes do radialista à diretoria do Atlético Goianiense. Entre os réus está Maurício Sampaio, suposto mandante do crime. Ele era vice-diretor do time à época do acontecimento. Pela manhã, houve o sorteio dos jurados. A defesa de Maurício Miranda pediu desmembramento do júri, mas o pedido foi negado. Ao longo do dia, testemunhas foram ouvidas. Ao todo, cerca de 30 pessoas devem falar. O julgamento pode durar 3 dias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a prisão preventiva de um homem acusado de ser integrante de uma facção criminosa e que foi flagrado com documento falso. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a prisão preventiva de um acusado por portar cédula de identidade falsa. O autor, que pretendia responder ao processo em liberdade, foi preso em flagrante, em abordagem realizada por policiais rodoviários federais. No momento da prisão, os policiais consultaram o sistema de identificação do estado do Ceará, descobrindo a verdadeira identidade do acusado pela impressão digital e pela foto do prontuário de identificação. Foi descoberto também um mandado de prisão contra o autor. Ao analisar o caso no TRF1, o juiz federal convocado Marlon Souza entendeu ser incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, uma vez que ficou demonstrada a possibilidade concreta de que ele volte a praticar o mesmo delito, tendo em vista que existem 3 procedimentos criminais registrados contra ele, além de mandado de prisão em aberto, e principalmente em face dele ser apontado como integrante de facção criminosa. O magistrado ressaltou ainda que não existe no processo
comprovação do exercício de atividade ilícita pelo acusado, nem de endereço conhecido. Diante disso, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, a prisão preventiva foi mantida. O livro Judicialização da Dívida Pública Federativa no Supremo Tribunal Federal foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça na última sexta-feira. A obra de autoria de Rafael Campos Soares da Fonseca faz parte da coleção Direito Financeiro Atual. O livro trata dos conflitos federativos fiscais relacionados ao endividamento público dos estados junto à União entre 1988 e 2020, o que se chama de dívida pública federativa. O lançamento do exemplar contou com a presença do presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A dívida pública hoje é uma grande preocupação do Brasil e de alguns países que têm suas dívidas com a iniciativa privada ou mesmo com particulares. Por isso que estudar a dívida pública e interpretar o direito cabe aos grandes doutrinadores. Ganha a sociedade jurídica, ganha a magistratura, ganha a advocacia. O pós-fácil foi escrito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para ele, a jurisprudência do STF sobre o tema está sempre aberta. Nós que imaginávamos que os estados e os municípios eram os entes mais fracos dessa estrutura do Estado, na verdade, com a pandemia, mostrou-se realmente o dinamismo dos entes federados, tanto o Estado, o Distrito Federal e municípios. Portanto, a jurisdição do Supremo nunca é definitiva, ela vai cambiando, mas aponta no sentido de valorizar os entes federados. O ministro do STF, Nunes Marques, estava presente no lançamento. Diversos ministros do STJ também compareceram ao evento, entre eles Reinaldo Soares da Fonseca, que é pai do autor. Na verdade, esse livro vem discutir a repartição do bolo, do orçamento público dentro das políticas públicas que o Estado desenvolve para a própria comunidade. E nessa perspectiva nós vivemos uma federação em que temos diversas unidades federativas autônomas e que são coordenadas pela União, e esse relacionamento evidentemente causa algumas dificuldades em função de que as necessidades são muitas e o orçamento é pequeno. A obra é a tese de doutorado de Rafael Campos da Fonseca, que além de professor da Faculdade Autônoma de São Paulo, também é servidor de carreira no STF. O livro foi dividido em 5 eixos: o papel federativo do Senado Federal, o papel do Supremo como Tribunal da Federação, a autonomia e a disciplina que se exige em gastos com relação aos estados, o papel de controle da União e a pandemia como contexto excepcional. Para ele, o livro não aponta a solução, mas um caminho. Não existe um eixo, e talvez essa seja uma frustração ao longo do livro, com soluções muito fáceis, às vezes são conjunturais e decorrem tanto de alternância entre poderes nos estados, o próprio movimento macroeconômico que o país vive, mas a grande contribuição talvez do livro é identificar o Supremo como um ator relevante para além do Congresso Nacional, para além dos governadores, para além da presidência da República. A campanha A Turma da Mônica e o Poder Judiciário, lançada em março deste ano pelo Supremo Tribunal Federal, está fazendo sucesso nas escolas públicas. O trabalho contra a desinformação leva conhecimento de forma leve e divertida para estudantes. Hoje teve distribuição de revistinhas numa escola do Distrito Federal. A criançada faz festa. As revistinhas eram muito aguardadas pelos alunos da Escola Classe 22, que fica no Gama, região administrativa do Distrito Federal. A Turma da Mônica chega em quadrinhos para explicar o funcionamento do Poder Judiciário. O Gabriel, de 9 anos, ficou curioso pela história e diz que já começou a aprender um pouco. É importante saber como funciona a justiça. Tá aprendendo? Tô! A escola tem 540 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali entram em cena para levar mais conhecimento. Elas já vão formando as crianças um senso crítico, uma sensibilidade para verificar seus direitos, e reivindicar também
isso dentro da sociedade. Quanto mais cedo a gente começa com essas ações, mais a criança vai ter esse entendimento. A campanha conta com 450 mil revistinhas, que serão distribuídas em escolas públicas de todo o país. Além do gibi, tem a versão digital, com recursos de acessibilidade, 16 tirinhas e 4 vídeos. O carisma da Turma da Mônica e o texto simples e divertido conquistam todo o público. A criançada aprende e os adultos pegam carona nessa leitura. É muito satisfatório você estar revendo a história juntamente com seus alunos, né? O Supremo Tribunal Federal lançou a campanha em março deste ano. O conteúdo foi produzido pelos estúdios Maurício de Souza, com patrocínio das associações dos juízes federais, dos magistrados brasileiros e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A intenção é repassar informações corretas e conscientizar os estudantes sobre cada ramo da justiça e o STF. Aqui o material foi distribuído por estudantes de Direito do Centro Universitário Unibrasil. A atividade faz parte de um trabalho de extensão do grupo. Eu achei assim o máximo, porque sempre me encantou muito a Turma da Mônica, isso é uma coisa que já vem desde a infância. E a ideia de conseguir explicar para crianças de uma forma tão lúdica e tão bacana, com uma credibilidade tão grande que a Turma da Mônica traz sobre o Poder Judiciário, assim, eu achei perfeita. A Laura, de 11 anos, não desgrudou da revistinha. Gostou da novidade. O que você aprendeu aqui? Que o STF cuida da nossa Constituição Federal. Gostou da revistinha? Já leu um pouquinho? Sim, um pouco. Muito bom. O Jornal da Justiça fica por aqui. A gente encerra esta edição com imagens do Superior Tribunal de Justiça, que aderiu à campanha de conscientização para a doação de sangue. Com a iluminação vermelha, o tribunal alerta sobre a importância de ser um doador. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite. Até amanhã.